Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre louvado. Bem-vindos aí a mais um ano em que estaremos juntinhos fazendo a leitura do nosso livro temático. Esse ano o nome do livro é A Mística das Visitas aos Pobres, do Confrade Kaique. Então vamos dar início aí a essa leitura. Hoje a gente vai fazer o agradecimento, a apresentação e prefácio. E nas próximas semanas aí a gente já começa a leitura de cada capítulo. Então vem acompanhar com a gente mais esse ano. Agradecimentos. Primeiramente a Deus, amigo e pai dos pobres. A toda a minha família, irmãos e irmã, cunhado e cunhada, sobrinhas e sobrinhos e aos sobrinhos netos que fazem minha vida tão especial e são minha base. A minha mulher, Maria Iris, que apoiou e aceitou comigo o desafio de escrever esse livro, num momento tão desafiador. A minha mãe Emma e o meu pai, Jamir, já no céu, que foram o início da minha caminhada de fé e são meus grandes exemplos de cristãos. A todos os meus muitos amigos e amigas vicentinas, como minha vida é melhor com vocês. A diretoria do CNB, Conselho Nacional do Brasil, da ESSVP, e a todos os conselhos metropolitanos que me confiaram essa missão tão desafiadora. Nas pessoas do confrade Márcio e da consórcia Beth, abraço a cada um de vocês. A família vicentina que me ajuda tanto na minha formação cristã e vicentina. De formação especial, meu muito obrigado à irmã Carolina Mureb, que me escutando falar sem parar, me deu força para o meu sim para este livro. Obrigado. Minha homenagem a todos os homens e mulheres vítimas da Covid-19, especialmente os vicentinos e todos os assistidos. Que seus familiares tenham conforto e que vocês todos estejam na glória de Deus. Minha homenagem carinhosa ao Monsenhor Miguel Falabella, meu primeiro formador, depois de meus pais e da minha amiga Luciana Amorim. Intercederam por nós junto ao Deus dos pobres. Mesmo não tendo morrido de Covid, lembro com muito carinho também do nosso querido amigo Padre Joelson. Um grande incentivador dos leigos, teve uma notável importância na formação dos vicentinos e vicentinas do Brasil. Na glória de Deus, é mais um a fazer parte da Conferência Celestial. Finalmente agradeço ao confrade, agora bem-aventurado Antônio Frederico Ozanam. Por você tenho tantos amigos e amigas. Você, com a criação da SSVP, possibilita a mim e a tantas pessoas a oportunidade de seguir fielmente o Evangelho de Jesus Cristo, através do serviço e do amor de Deus na pessoa dos pobres. Valeu, confrade. Esse foi o agradecimento do autor, o Kaique. Ale, meu querido, bora dar continuidade aí à leitura, agora fazendo a apresentação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Apresentação. A Sociedade São Vicente de Paulo não tem razão de existir, seja em que escalão for, senão para que seus associados, confrades, consórcias e aspirantes visitem os pobres, considerando e reconhecendo a importância, necessidade e valor de cada unidade vicentina, sejam elas conferências, conselhos, obras unidas ou obras especiais. Nada será necessário se os confrades, consórcias e aspirantes não visitarem os pobres. Os cargos, burocracias, documentos, leis, regulamentações e responsabilidades diversas não têm sentido algum se os confrades, consórcias e aspirantes deixarem de visitar os pobres. Visitar os pobres eis a vocação e missão de cada um, confrade, consórcia e aspirantes na Sociedade São Vicente de Paulo. Mas não basta só visitar os pobres assistidos de nossas conferências, residentes ou atendentes de nossas obras unidas e projetos sociais. Como dizia São Vicente de Paulo, é preciso fazer o bem e fazê-lo bem. Nesse contexto, para 2023, nosso tema atual quer nos provocar e nos motivar para a leitura, reflexão e ação sobre a visitação dos nossos assistidos com o tema A Mística da Visita aos Pobres, volume 2. Com o livro A Mística da Visita aos Pobres, em seu primeiro volume, o confrade Kaique nos apresentou como subsídios de leitura, estudos e reflexões, que nos possibilitaram compreender e vivenciar melhor
nossa espiritualidade e o nosso carisma de visitadores dos pobres. Para o ano de 2023, o confrade Kaique volta a presentear a Sociedade São Vicente de Paulo, os diversos ramos da família vicentina e todos os cristãos, das mais diversas pastorais e movimentos que desejam se envolver com a causa dos pobres, lançando o seu segundo volume do livro. 11 anos depois, temos em nossas mãos A Mística da Visita aos Pobres, volume 2, destacando a importância da visita para construir um relacionamento amigável e confiável com os pobres. Ver de perto a sua realidade essencial, conhecer as suas histórias de vida, tomar conhecimento de suas reais necessidades, sofrimentos e sonhos. O confrade Kaique, de forma muito simples, didática e motivacional, através de seus textos no livro A Mística da Visita aos Pobres, parte 2, neste momento desafiador em que precisamos retornar a ida aos pobres, ele vem nos possibilitar tomar conhecimento de que uma visita pode criar oportunidades, propor melhorias, avalancar produtividade, construir diálogos, nos aproximar, e que tudo isso pode e muito melhorar a vida dos nossos assistidos em nossas unidades vicentinas. O livro nos possibilita uma saborosa leitura sobre o que mais fazemos na Sociedade São Vicente de Paulo. Visitas semanais à Casa dos Pobres e visitas aos residentes e atendidos de nossas obras unidas e projetos sociais. Tendo como inspiração a visita de Nossa Senhora à sua prima Isabel, devemos ir ao encontro do outro, sendo esta a nossa vocação de visitadores dos pobres. Aí está a mística de nossa espiritualidade e de nosso carisma vicentino. Oriento e peço aos conselhos metropolitanos e aos conselhos centrais que invistam na capacitação e conhecimento de nossos confrades, consórcias e aspirantes, para que tenhamos vicentinos cada vez mais envolvidos e comprometidos com a visita aos pobres. Também recomendo e incentivo que cada associado da Sociedade São Vicente de Paulo procure ter o seu livro, A Mística da Visita aos Pobres, volume 2, para servir como rico material de motivação, orientação e apoio na visita à Casa dos Pobres, sendo este seu livro de cabeceira a ser usado não apenas para leituras espirituais de nossas conferências, mas em todo o nosso dia a dia de cristãos, servidores dos mais pobres. Vamos aos pobres e lá façamos uma visita com tempo, um bom bate-papo e uma xícara de café, adoçando com o amor tão carismático da caridade. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Agora passo a palavra para a nossa consórcia. Vamos então agora ao prefácio. Em 2011, fui convidado e motivado por um querido amigo, Padre Misael Poggioli, da Congregação da Missão, a reunir artigos que havia escrito para a revista Voz Diocesana, do Conselho Metropolitano de São Paulo, da SSVP, e lançar um livro com os textos que falavam sobre as visitas domiciliares aos pobres assistidos pela Sociedade São Vicente de Paulo. Lançamos então naquele ano o livro A Mística da Visita aos Pobres, publicado na série Coleção Vicentina número 38. Uma abordagem simples buscando falar na linguagem conhecida dos milhares de vicentinos e vicentinas espalhados por nosso Brasil, que realizam semanalmente o amor prático a Deus através da visita aos pobres no seu domicílio, seja ele onde for. No início de 2022, ainda cercados pela pandemia do Covid-19, fui procurado pelo presidente do Conselho Nacional do Brasil, confrade Márcio José da Silva, e recebi o convite para uma reunião com ele e seus 5 vice-presidentes diretos, Beth, Jean, Facchini, Mário e Júnior. Na oportunidade, eles me convidaram para ajudar na condução do estudo do tema da SSVP para 2023. Falaram que a grande preocupação com a SSVP neste momento de pandemia e pós-pandemia era grande, pois necessitamos de um retorno ao nosso espírito primitivo e de reavivar o que temos de mais importante na SSVP, a vivência de nossa vocação vicentina na simplicidade da reunião de amigos, na conferência e a visita domiciliar semanal aos assistidos. Pediram-me então que escrevesse uma nova e mais atual abordagem do livro A Mística da Visita aos Pobres, sem alterar o sentido e espírito da abordagem das visitas, que na verdade nunca se altera. Os 25 artigos, textos que as conferências vicentinas poderão ler e estudar no ano de 2023 tratam de estudos do nosso cotidiano de confrades e consócias da SSVP.
Vivemos na prática uma oportunidade de conhecer a realidade dos pobres e, junto com eles, buscar a construção de um mundo melhor e mais justo para todos, principalmente para os pobres. Peço licença para repetir o que falei no prefácio do livro em 2011. Peço que leiam atentamente. Peço que, ao fazer a leitura individualmente ou em comunidade, na sua conferência, CCA, conselho, comissão de jovens ou obras, todos possam buscar um crescimento em seu ministério de visitador de Cristo na pessoa dos pobres. Este livro não tem a intenção de oferecer algo pronto e acabado sobre o tema. Pelo contrário, espero apenas iniciar uma maior discussão e aprofundamento do assunto para toda a sociedade de São Vicente de Paulo e da família vicentina. O bem-aventurado Ozanam, junto com seus amigos, criou nossa SSVP em 1833. Nossa longevidade é obra do Espírito Santo, que inspirou os nossos fundadores a buscar a irmã Rosalie Rendy para que ela indicasse a maneira e a forma de praticar a caridade. A visita aos pobres no seu domicílio nos faz estar sempre perto de Deus. Esse contato íntimo com Deus nos trouxe até aqui. E como os anãs de hoje, pelo suor de nossos rostos, permaneceremos fiéis a Cristo, a São Vicente de Paulo, nosso inspirador, e a Ozanam, nosso principal fundador, perseverando em nossa missão vicentina por muitos outros séculos. Vamos à leitura. Vamos aos pobres, vamos a Deus. Assinado o autor. Já que quem assina é o autor, vamos falar um pouquinho da vida dele, né? Carlos Henrique Davi, conhecido como Kaique, nasceu em Juiz de Fora, Minas Gerais, no ano de 1970. Formado em Direito pelo Instituto Viana Júnior de Juiz de Fora, reside atualmente em São Paulo, atuando profissionalmente numa empresa de consultoria e comercialização imobiliária. É membro ativo da Sociedade São Vicente de Paulo desde 1985, quando foi proclamado confrade pela Conferência do Divino Espírito Santo. Foi atuante no movimento da juventude vicentina em várias comissões de jovens e foi coordenador de jovens do Conselho Nacional do Brasil de 1993 a 1997. Foi também presidente do Conselho Metropolitano de Juiz de Fora de 1999 a 2001 e presidente do Conselho Nacional do Brasil da Sociedade de São Vicente de Paulo, no período de 2001 a 2005. Kaique já é bastante conhecido nacionalmente na SSVP, grande conhecedor da espiritualidade vicentina e, sobretudo, da herança espiritual legada por Antônio Frederico Ozanam, contribui de forma pontual nas questões relacionadas ao governo, direção e atuação espiritual da SSVP do Brasil. Por ser militante na Conferência de São Vicente de Paulo desde 1985, conhece as dificuldades, mas sabe, sobretudo, do seu valor dentro da Igreja como célula que permanece fiel a Jesus Cristo, que veio para evangelizar e servir os pobres. Kaique, aos 52 anos de vida e por sua vasta experiência de mais de 37 anos fazendo visita domiciliar na Casa dos Pobres, foi o autor do primeiro volume do tema A Mística da Visita aos Pobres, de 2011. E agora volta a escrever o volume 2 do livro, que recebe o mesmo nome, A Mística da Visita aos Pobres, por ser um tema que é considerado por Frederico Ozanam e seus companheiros como sendo a principal obra da Sociedade de São Vicente de Paulo. Na contracapa, nós lemos: quem por amor se converte a Nosso Senhor, cheio de amor, dirige-se ao homem para tirá-lo de sua miséria espiritual e material. Essa é uma frase de São Vicente de Paulo. Entre as principais atividades dos vicentinos, a visita dos pobres é missão fundamental no ciclo semanal dentro das conferências. Ir ao encontro dos pobres em suas residências, em hospitais, asilos, creches, presídios e cadeias, ou até mesmo aqueles em situação de rua, é estar presente em suas vidas e enxergar neles a imagem e semelhança do próprio Cristo. Estar junto ao pobre e buscar sua promoção é viver plenamente a vocação vicentina contemplado pela mística da visita aos pobres. Bom, pessoal, terminamos então aqui a parte inicial. Agora, na próxima segunda-feira, a gente já vai começar com o tema 1 do livro. Então, todas as segundas-feiras você vai ter aí as leituras de cada tema semanal, tá bom? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Ótimo final de semana para todos, abençoadas visitas. Mentira, tá errada a ordem.
Ah, não, tá Tá certo. certo, agradecimento, a apresentação é fácil. Os ramos das maioria e todos os cristãos. Ai, peraí. Possam buscar de nossos rostos, Davi, contemplado contemplado pela mística da visão.